Olá, meu nome é Mariana Cosme e hoje eu vim falar sobre um princípio muito importante porque eu estava simplesmente lendo esse livro aqui, que se chama Os Segredos da Mente Milionária, do Harvey Eker, e eu decidi que é interessante saber alguns conceitos, né? Ele ensina basicamente a alinhar a mente a princípios de riqueza, mas eu acho que fundamentalmente a gente pode utilizar qualquer livro e qualquer, material para trazer um pouco para a nossa área e conseguir desenvolver aspectos que também vão trazer riqueza para a gente, só que na nossa área. Então eu estava lendo esse livro e eu estava relendo algumas partes para tentar trazer um pouco para o nicho da fotografia, para o nicho da negociação, e eu acredito que eu consegui. Isso aqui de maneira nenhuma é para tirar o significado do livro, o sentido do livro ou algo parecido. Porém, eu acho que é muito interessante ler todo o material com a tendência de tentar compreender a nossa própria funcionalidade, como que a gente pode chegar para a pessoa e fazer com que ela se alinhe também aos nossos pensamentos. Então, como é um livro basicamente de alinhar pensamentos, eu falei, por que não trazer isso também para a negociação, que naturalmente você vai precisar alinhar o pensamento lá do cliente com o seu. Então, olha que bacana. E aí, para começar, eu vou ler um trecho desse livro e aí eu vou discutir com vocês a respeito dele, tá bom? Seguinte, olha só isso. Nem pensar. A mente humana não funciona assim. É claro que o dinheiro parece ser a escolha lógica, mas quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. E por que eu gostei muito desse trecho e por que eu acho ele totalmente utilizável para negociação? Porque é basicamente uma coisa que eu falo na fórmula e é uma coisa que eu acho que prende muito a atenção do cliente. Porque normalmente, quando a gente não tem conhecimentos de princípios de negociação, e se você estiver nesse caso, você pode apontar aí também nos comentários que eu adoraria saber como você está lidando com isso. Mas às vezes quando a gente não tem noção de princípios de negociação, a gente chega para o cliente oferecendo informações técnicas sobre o nosso trabalho e não sobre os resultados ou não sobre as emoções que esse cliente pode sentir a partir do nosso trabalho. Então olha só, às vezes a gente chega e fala assim, eu vou tirar 20 fotos editadas e o álbum vai ser com textura tal, com diagramação tal. A câmera que eu vou utilizar é, uma Canon R, que é uma Canon super tecnológica, sendo que o cliente, a não ser que ele também seja outro fotógrafo, né, seja outro profissional, ele não vai querer saber disso, ele não vai tender a especular sobre isso, ele quer o resultado. Então, por exemplo, na fotografia empresarial, a gente chega oferecendo resultado. E esse resultado, eu falo que ele tem diferenças entre si. Ele pode ser pessoal, ele pode ser profissional e ele pode ser financeiro. Então, esses são os 3 resultados que a gente tende a oferecer. E de toda forma, oferecendo pessoal, profissional ou financeiro, a gente tem que ligar as emoções do cliente, porque são essas emoções que vão auxiliá-lo a tomar a decisão. Às vezes a gente pensa assim, não, mas isso é lógico, por exemplo. Pode ser lógico para você que melhorar a imagem de uma empresa com fotos profissionais atraia mais o olhar do cliente e é isso que o seu cliente deseja, lá, o dono do restaurante, né, por exemplo. Mas não é isso que o seu cliente está pensando. Ele está pensando de uma forma mais emocional, afinal aquilo ali é o negócio dele. Então você deve trazer um pouquinho um emocional. Então pensa só, você demorou tanto para construir esse restaurante e através da imagem você pode impactar mais pessoas que também conheçam a história do restaurante, conheçam a história do prato. Isso eu estou pegando exemplo de restaurantes, mas vocês podem abrir para qualquer tipo de corporação. Então, vai saber a sua história, a história de um membro da equipe, você começa a humanizar o seu negócio e etc. Então, olha só, isso são ferramentas que você pode fazer, que você pode trazer na sua negociação, que vai trazer os sentimentos ali do seu cliente, ou seja, ele vai trazer o que está enraizado e não aquilo que seria, como eu posso dizer, lógico, que seria técnico, porque isso as pessoas não se interessam em saber. E aí o Harvey Eker também traz uma coisa que é muito bacana, que é uma fórmula. Ele fala um pouquinho sobre os princípios de riqueza, sobre alinhamento, e ele traz basicamente uma fórmula. Não é bem uma fórmula porque não é matemático, né? Ele coloca aqui uma fórmula que ele sistematizou do que ele conhece, consegue reconhecer do que gera resultado. Então, olha só, ele coloca assim, P é igual, ou P, setinha,
P leva a S, que leva a A, que gera R. Ou seja, P, S, A igual a R. E aí, o que isso significa para ele? Pensamentos conduzem a sentimentos e sentimentos conduzem a ações. E ações conduzem a resultados. Então, os pensamentos, que é o P, o S, que é os sentimentos, e A, que é ações, conduzem a R, que é resultados. Então, olha só, o que acontece? Ele vai dizer que para você alinhar as coisas, para você conseguir alinhar nesses princípios de riqueza que ele vai passando, mas eu digo abrangindo a fotografia, para você conseguir alinhar na sua negociação com o seu cliente, você vai ter que conseguir conduzir os pensamentos dele e sentimentos sobre o que você está falando na hora da negociação para gerar a ação dele de decidir fechar com você. Então, o que acontece? Você não vai, a partir de hoje, falar sobre aspectos técnicos, você não vai falar sobre aspectos que você tem que saber, aspectos do que você vai fazer, mas sim dos aspectos que você vai gerar emocionalmente, profissionalmente e financeiramente para aquele negócio. Você deve pensar que aquilo ali é como se fosse um bebê. Qualquer pessoa que tenha um negócio, ele olha para aquilo ali como se fosse um filho. Ou seja, o que você vai ajudar nesse filho, né? dessa empresa? O que você vai ajudar? Onde que você vai contribuir? O que você vai trazer? Pessoalmente, profissionalmente e financeiramente. Então, são coisas que você deve perceber. Muita gente chega e erra nessa parte, porque oferece aspecto técnico. Ah, porque eu vou dar uma consultoria de imagem para sua empresa que vai ser assim, 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 assado, nananana. Porque em vez de você falar o que você vai fazer, como que você vai dar essa consultoria, você não fala, por exemplo, eu estou oferecendo consultoria para a sua empresa porque eu observo que isso melhora tanto a apresentação dos seus funcionários, quanto também a visão que o seu cliente tem sobre a empresa, e aí você está levando ele para um campo mais imaginativo e mais sentimental, porque isso é uma coisa, um aspecto palpável. Não é para você falar, aí eu vou ensinar que o jeito de falar é importante, que a entonação é importante, eu vou ensinar isso, isso e aquilo, etc. Não, você vai falar os resultados que isso vai gerar, o que isso vai trazer de bom, pessoalmente, profissionalmente e financeiramente. Então, assim, é uma leitura interessante. Eu provavelmente vou trazer mais vídeos desse livro aqui, que se chama Os Segredos da Mente Milionária, e provavelmente vão ser conteúdos muito legais e que vão ajudar bastante na negociação. Então, assim, é um livro que eu super recomendo, tá? Então, para quem está seguindo aqui o canal, para quem se interessa em ter alta rentabilidade com a fotografia sem lotar a agenda, de uma forma negociável, com contrato rico, nesse meio empresarial, eu super recomendo a leitura desse livro. E, claro, a gente também vai ler alguns trechinhos juntos, tá bom? Então é isso que eu tentei trazer hoje e espero que vocês gostem bastante, tanto da leitura quanto dos conteúdos que serão postados a respeito desse livro.